Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito da proteção de Deus, né? Como é que a gente deve ver a proteção de Deus? Como é que Deus nos protege, né? Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, né? Jó capítulo 1, a partir do versículo 18, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Ainda este estava falando, quando entrou outro que disse: Estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, de repente levantou-se um vento muito forte da banda do deserto que abalou os 4 cantos da casa, a qual, caindo, esmagou os teus filhos que morreram. Só escapei eu para te trazer a nova. Então levantou-se Jó, rasgou as suas vestes e rapou a cabeça. Depois prostou-se por terra, adorou o Senhor e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, para o seio da terra. O Senhor o deu, e o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas estas coisas, Jó não pecou com seus lábios, nem disse coisa alguma insensata contra Deus, Jó era um homem íntegro e reto, segundo as palavras do próprio Deus, Segundo o que Deus disse no versículo 8, do capítulo 1, Deus disse assim: Porventura consideraste o meu servo Jó? Não há semelhante a ele na terra. Homem sincero e reto, temente a Deus e foge do mal. Então, Deus disse sobre Jó que não havia nenhum homem semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a ele e que se desviava do mal. No entanto, esse homem íntegro e reto, que não havia igual em toda a terra, Deus permitiu que acontecessem calamidades na vida dele, de maneira até a morrerem os seus filhos, assassinados por uma banda, por um vento que veio do deserto, Então, isso nos faz questionar sobre a proteção de Deus, Jó, ele foi acometido de várias doenças, E a Sagrada Escritura parece, falar no Salmo 91 que esse tipo de coisa jamais aconteceria. Por exemplo, no Salmo 91, que é muito usado para falar sobre a proteção de Deus, Salmo 91. Salmo 91, a partir do versículo 10. O mal não virá sobre ti, e o flagelo não se aproximará da tua tenda, porque mandou os seus anjos em teu favor que te guardem em todos os teus caminhos, Então, a Sagrada Escritura diz que o mal não se aproximará de ti. Então, o mal se aproximou de Jó? Nesse caso, sim, Por quê? Porque os filhos deles foram mortos. Tudo que ele tinha foi levado, E ele foi acometido de muitas doenças que veio por influência de Satanás, Por isso, Agostinho de Hipona passou a interpretar o Salmo 91 como uma coisa que vai acontecer no céu, E de fato, se você ler todo o Salmo 91 como o processo de ida do homem até o céu, você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente, Quando ele diz que tu com os teus olhos contemplarás e verás a paga dos pecadores, Então, nesse caso, tu com os teus olhos contemplarás, porque na história do rico Lázaro,
O rico pôde contemplar Abraão no paraíso, né? E Abraão pôde contemplar o rico nos tormentos, né? Como é então que acontece a proteção de Deus, né? No Salmos 91, isso que está escrito aqui se refere ao que acontece no céu. No Salmos 121, né, também dá uma ideia de proteção de Deus absoluta, né? Salmo 121, a partir do versículo 7, né? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, né? Então, se você for prestar bem atenção, no versículo 7 tem um ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula significa, né, uma explicação. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Não está dizendo aqui que nada nunca vai acontecer com a gente. Está dizendo que Deus vai nos guardar de todo mal, guardando a nossa alma, né? Porque tem um ponto e vírgula. Então, como é então que nós podemos interpretar a proteção de Deus? A proteção de Deus acontece assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a Sagrada Escritura vai falar das vezes em que Cristo, nosso Senhor, foi livrado das pessoas que queriam matar Ele, a Sagrada Escritura diz que nada aconteceu com Ele porque ainda não era a hora. Foi no caso em que Ele estava pregando, se não me engano, na sinagoga, né? E tentaram empurrar Ele de um penhasco. E a Sagrada Escritura diz que Ele não morreu porque ainda não era a hora dele. Então a nossa proteção é exatamente como a proteção que Deus dava a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele não foi morto naquele momento porque ainda não era a hora dele. Mas quando chegou a hora dele, Cristo foi crucificado. Assim também é conosco. Deus vai permitir que a gente permaneça nessa terra enquanto não chegar a nossa hora, a hora em que Ele determinou desde a eternidade, né? Mas quando chegar a nossa hora, então nós vamos para a vitória, né? Que é o céu. Está escrito, né? Que o justo tem muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas, né? Isso não deve ser interpretado como os cristãos nunca serão mortos, né? Ou vão sempre escapar de tudo que acontece nessa terra. Isso significa que nenhum mal dura para sempre. E a morte, ela é um livramento do sofrimento que acontece nessa vida, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi decapitado, né? Todos os apóstolos foram mortos. E depois de todos os apóstolos serem mortos, os cristãos continuaram sendo perseguidos e mortos na Roma pagã, né? Então a proteção de Deus é assim. Deus permite que os cristãos sejam afligidos e permaneçam vivos até o tempo determinado, assim como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura não diz em lugar nenhum que nada nunca vai nos acontecer, né? Isso é uma má interpretação. O Salmo 91 se refere, segundo Agostinho, ao céu. O Salmo 121, no versículo 7, está dizendo que Deus vai nos guardar de todo mal, guardando a nossa alma, certo? Então é isso. Para interpretar a Sagrada Escritura, nós temos que ler ela em conjunto. É assim que funciona a proteção de Deus. Nada pode nos acontecer se Deus assim não permitir, né? Então é isso, irmãos. Cuidado para não ser desapontado pela interpretação errada que muitos fazem da Sagrada Escritura. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.